para todos sempre, Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você nessa manhã e nós vamos iniciar essa série durante esse mês de junho, falando sobre o Eu Sou. Essa manhã eu quero falar com você sobre eu sou o pão da vida. Diga comigo, o Senhor é o pão da vida. É tão interessante porque a pergunta é: por que falar sobre o eu sou? Porque nos dias de hoje nós vamos falar sobre isso, e eu posso garantir a você que essa será a série mais cristocêntrica que nós já tivemos. Por que falarmos sobre o eu sou? Porque a nossa geração, ela procura definir Jesus de acordo com as suas próprias experiências. Nós vivemos em uma geração onde nós definimos Jesus de acordo com as nossas vivências. Definimos Jesus de acordo com os nossos traumas. Definimos Jesus de acordo com os nossos sonhos. É como se nós literalmente projetássemos Jesus de acordo com quem somos, ou de acordo com aquilo que nós esperamos que Ele seja. Vocês estão me entendendo? Se eu perguntasse aqui, quem é Jesus para você? De acordo com a sua própria opinião, quem é Jesus? Eu tenho certeza que nós teríamos milhares, se não ao redor da terra, bilhares de opiniões sobre quem é Jesus. Agora, o que realmente vai mudar a nossa vida, o que realmente vai gerar em mim e em você uma mudança de vida, é nós termos um verdadeiro encontro, ou um encontro com o verdadeiro Jesus. Quantos estão dispostos a ter esse encontro com Jesus nessa manhã? Quem é esse verdadeiro Jesus? Eu posso garantir a você que existem muitos que não sabem apresentar o verdadeiro Cristo. Muitos que não sabem como apresentar o verdadeiro Jesus. Por isso, o mundo não tem mais interesse em conhecê-lo. Outros talvez não queiram mais seguir o verdadeiro Jesus, porque conheceram Jesus, viram um Jesus criado por alguém, viram um Jesus criado por uma religião, conheceram um Jesus criado por um líder, por um padre ou até mesmo por um pastor. Quando nós falamos sobre quem é Jesus, eu preciso entender que Ele se autodefine. O próprio Cristo, Ele mesmo diz quem Ele é. Quando nós falamos sobre Deus, nós não podemos nos basear naquilo que nós achamos, não é sobre aquilo que nós pensamos, mas é sobre o que a Bíblia diz a respeito dele. Quem é Jesus? Quando lemos em Colossenses 1,17, nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Ele diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora Paulo começa definindo dizendo: Ele é. Diga comigo, Ele é. Diga mais forte, Ele é. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes mesmo de nós existirmos. Ele é antes do mundo existir. Ele é. E nele tudo, absolutamente tudo, subsiste. Céus, terra, inferno, poderes, autoridade, domínios, governos, todos estão literalmente debaixo do controle dele, estão debaixo da autoridade dele, tudo subsiste a partir dele. Um dia Moisés pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Moisés pergunta ao Senhor: qual é o seu nome? E a resposta do Senhor em Êxodo 3,14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele diz: é isso que você vai dizer aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Moisés estava diante do Senhor e a pergunta é: Senhor, quem é o Senhor? Como eu posso defini-lo? Como eu posso dizer quem o Senhor é?
vão me perguntar quem é Deus, o que eu posso dizer? Porque num mundo onde haviam milhares de deuses, num tempo como o de Moisés, ali no Egito, com milhares de outros deuses, Moisés pergunta: como eu vou poder dizer quem é o Senhor? E a resposta do Senhor a Moisés é: diga apenas que eu sou. Diga que eu sou o que sou, eu sou. Esse é o nosso Deus. Irmão, Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Se você precisa de cura, Ele é a sua cura. Se você precisa de provisão, Ele é a sua provisão. Se você precisa de vida, Ele é a sua vida. Se você precisa de sustento, Ele é o seu sustento. Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quem é Jesus? Ele é. Pare de tentar defini-lo de acordo com as suas experiências. Pare de tentar definir quem Ele é de acordo com os seus traumas. Não, eu até gosto de Jesus, mas Ele me feriu. Não, Ele não feriu você. Talvez pessoas, talvez uma religião, talvez um sistema tenha feito, mas Ele não. Eu até gosto de vir à igreja, mas eu não sei quem Ele é. Ele simplesmente é. Ele é. O Evangelho de João, no capítulo 6, ele vai me mostrar um milagre de Jesus. E esse é um milagre que, além da ressurreição, é o único milagre mencionado em todos os outros evangelhos. E se você ler o Evangelho de João, e nós vamos acompanhar esse evangelho ao longo das semanas, você vai ver que por 7 vezes Jesus usa essa expressão, eu sou. E a primeira está literalmente em João capítulo 6. Você deve se lembrar quando Jesus ele faz ali esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Só para te contextualizar, haviam mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era uma multidão que durante horas estava ali sentada ouvindo sobre a palavra de Deus através de Jesus. Já eram horas e horas se passavam e com certeza estavam cansados, com fome. E de repente alguns dos seus discípulos se aproximam de Jesus, dizendo: Jesus, o que nós daremos a eles? Eles já estão com fome. Jesus então responde: tem alguma coisa que nós podemos dar para eles comerem? Vocês têm algo aqui entre vocês? O menino então se levanta com 5 pães e 2 peixes. Entregam a Jesus e Jesus ali multiplica aqueles pães. Agora preste atenção nisso, porque a palavra vai dizer que assim que Jesus realiza esse grande milagre, como eu disse, o único milagre mencionado em todos os evangelhos, quando Jesus realiza esse milagre, a Bíblia diz que Jesus sai daquele ambiente e vai para o outro lado do mar. Ele vai buscar o Senhor, ele vai com certeza também descansar. E do outro lado do mar, a Bíblia diz que a multidão o persegue. Jesus se retira daquele meio e ele vai para o outro lado, mas a multidão começa a perseguir Jesus. Agora é aqui que começa, porque eles não estavam atrás de Jesus, eles estavam atrás daquilo que Jesus podia fazer. Ei, você precisa ter cuidado para você não se satisfazer naquilo que Jesus pode te dar. Eu vou repetir para você, eu vou te ajudar. O problema é que muitos de nós estamos seguindo um Jesus que faz e não quem Ele é. Muitos de nós nos satisfazemos no que Ele pode dar e não em quem Ele realmente é. E quando eu me satisfaço no que Ele pode dar, quando Ele não dá, eu desanimo. Quando eu estou satisfeito e feliz naquilo que Ele está me dando, o dia que Ele não me der, eu digo: eu não quero mais. E foi exatamente isso que aconteceu. A palavra vai dizer que eles estavam ali, eles viram a multiplicação, eles levaram para casa 12 cestos cheios. Eles olham e veem Jesus saindo e indo para o outro lado, e eles dizem: vamos atrás,
Mas eles não estavam perseguindo quem Jesus era, eles estavam perseguindo o que Jesus podia fazer. É isso que nos mostra o verso 25 e o verso 26 de João 6. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? O verso 26, pode colocar na tela. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque querem comer os pães. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo: ei, vocês estão atrás de mim não por quem eu sou. Eu já sei, vocês estão querendo é pão. Vocês querem é pão. Vocês não estão satisfeitos, vocês querem mais. A multidão estava atrás de Jesus por aquilo que ele poderia fazer. Eles não estavam atrás de Cristo, eles estavam atrás do pão que ele poderia dar. Só viu um aleluia, um uau, e o teclado aqui tentando ir junto comigo. Vamos junto, teclado. É tão interessante porque um dia eu ouvi uma expressão, e a expressão dizia assim: Jesus é o pão da vida, ele não é o padeiro da vida. Ele é o pão, ele não é o padeiro, irmão. Ele não está aqui nessa manhã com uma bandeja esperando: e aí, o que vocês querem que eu vou te dar? Pastor, tem problema pedir? Claro que não. Ele mesmo nos ensina: pedir, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. O problema é quando nós começamos a buscá-lo só pelo que ele faz e não por quem ele é. Sabe o perigo? O perigo é nos satisfazermos naquilo que Jesus pode dar. O perigo é eu estar satisfeito naquilo que ele pode fazer e não nele. E tudo, preste atenção nisso, tudo o que te satisfaz se torna o seu ídolo. Tudo o que te satisfaz se torna o seu ídolo, e todo ídolo é o teu Deus. Então, quando eu não consigo entender quem ele realmente é, eu começo então a viver pelo que ele pode me dar. E agora o que ele me dá já me satisfaz. E agora eu me intitulo como crente, como evangélico, como alguém que ama Jesus, quando na verdade você não ama Jesus, você ama o que ele te dá. E aquilo que te dá se tornou o seu ídolo, e o seu ídolo é o teu Deus. O dia que ele não te der mais, você vai embora, você desiste, você abandona, você sai. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: ei, não trabalhe pela comida que se estraga, não trabalhe por aquilo que estraga, mas pelaquela que permanece para a vida eterna. Agora preste atenção nisso. O verso 27: não trabalhem pela comida que se estraga. Verso 27, tem que vir junto comigo. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Preste atenção nisso. Jesus olha para eles e diz assim: ei, para de ficar trabalhando pela comida que se estraga. Para de ficar buscando por aquilo que é perecível, por aquilo que você vai perder. Se for para fazer algo, faça buscando uma vida eterna. Agora preste atenção nisso, porque ele diz assim: a qual o Filho os dará. Agora, qual é a pergunta dos discípulos para Jesus? A pergunta é: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É isso que o legalismo faz. Ele sempre procura nos fazer acreditar que é pelo que nós podemos fazer. Eles ficaram presos à palavra trabalhem. Eu queria que tivesse 5 pessoas entendendo o que eu estou pregando aqui hoje. Eles ficaram presos à palavra trabalhem, e eles se esqueceram de ouvir: porque é Cristo que vai dar. Eles ficaram presos àquilo que o legalismo nos prende.
E a gente começa a acreditar, não, então se eu fizer, Deus vai fazer. Não, então se eu fizer, então se eu trabalhar, então, ei, não é sobre fazer. O trabalho não é fazer, o trabalho é crer. O meu trabalho e o seu trabalho não é fazer. O meu e o seu trabalho é acreditar, é crer no Senhor acima de todas as coisas, é crer que Ele é Deus nos céus e na terra, é crer que Ele pode fazer na minha vida. É isso que o verso 29 diz. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Se você tiver que trabalhar, meu irmão, que o seu trabalho seja acreditar, ter fé, crer. Essa passagem ela se conecta àquele momento em que Moisés, ele ora ao Senhor e o maná começa a cair. Quem se lembra disso? O povo ali de Israel estava no Egito e de repente eles começam a sair e eles vão para o deserto, e lá no deserto eles também com fome, e a oração era: Senhor, faz cair maná, faz cair pão do céu. A palavra vai dizer então que todos os dias pela manhã eles acordavam pela manhã e tinha pão, tinha maná. Mas havia uma ordem. A ordem era: guarde o alimento para o dia, acumule o alimento para aquele dia, porque se você acumular a mais, ele vai cheirar mal. Agora, todas as vezes que alguém passava na frente de uma tenda e sentia aquele cheiro, o cheiro da desconfiança, sentia o cheiro da descrença, sentia o cheiro do maná apodrecido. Por quê? Porque eram famílias que olharam e disseram: não, eu não sei se Deus vai me dar amanhã, então deixa eu acumular para hoje. Não, eu não consigo acreditar que Ele realmente vai me dar amanhã, então deixa eu acumular tudo que eu tenho hoje. Talvez alguns aqui nessa manhã, enquanto o pastor Daniel falava sobre oferta, você diz: não, eu não posso ofertar porque eu não sei se amanhã eu vou ter para entregar. Eu não sei se amanhã eu vou ter para pagar o meu aluguel. Eu não sei se amanhã eu vou ter para fazer. Então você acumula para aquele dia, imaginando: não, eu não sei se Deus é capaz de fazer para o dia seguinte. Mas a palavra do Senhor mostra para mim e para você: o seu trabalho é confiar, o seu trabalho é crer, o seu trabalho é descansar, o seu trabalho é olhar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O mesmo Deus que faz hoje pode fazer amanhã na sua vida. Você precisa aprender a confiar. Ele diz: a obra, o trabalho é esse, creia, só acredite. Bate no seu peito e diga: o meu trabalho é crer que Ele fará. Agora bate mais forte no teu peito e fala assim: e se Ele não fizer, eu continuo crendo que Ele é. Vamos lá, igreja, vamos lá, Lagoinha, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Ele vai fazer na minha vida, mas se Ele não fizer, eu continuo acreditando que Ele é acima de qualquer coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos uma igreja viva e nós acreditamos, Ele pode nos curar, mas se Ele não curar, eu continuo crendo em quem Ele é. Vai além, eu sou. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A minha fé não está naquilo que Ele faz, mas em quem Ele é. Ele é. No dia 4 de julho de 2017, eu e minha esposa recebemos uma ligação. Uma família dizendo: pastor, você pode vir orar pelo meu filho, ele está internado. Era 4 de julho, um feriado. Eu disse: meu Deus, minha oportunidade de passear. Quando nós chegamos ali no hospital, eu não tinha noção, eu não tinha ideia. Uma criança de 6 anos de idade numa UTI. Os pais chegaram chorando e eu não os conhecia. O médico se aproximou de mim e disse: eu só estou esperando a sua oração para desligar as máquinas.
Eu confesso a você que eu orei com tanta fé, acreditando que Jesus podia ressuscitá-lo. Eu entreguei tudo que eu tinha naquela oração. Mas quando eu terminei a minha oração, os médicos desligaram a máquina. E aquela criança de 6 anos faleceu. Era um momento como esse que você continua crendo. Se Ele fez, Ele é. Se Ele também não fez, Ele continua sendo Deus. Ele é. Qual é o meu trabalho? É crer. É crer. O verso 30 diz: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, meu Deus, mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção nisso. Eles acabaram de comer um pão multiplicado. Era a mesma multidão que horas atrás estava diante de Jesus e Ele multiplicando 5 pães e 2 peixes. E a pergunta deles é: que sinal miraculoso você vai mostrar para que a gente creia em você? Porque para quem não acredita, nenhum milagre é suficiente. Irmão, tem gente que não adianta você querer ficar insistindo. Se ele não crer, milagre nenhum vai ser suficiente. Você vai olhar e dizer: cara, você já viu, você já provou, você conhece, você já viveu nesse caminho. Ele vai dizer: não, mas eu não acredito mais não. Para quem não acredita, nenhum milagre é suficiente. É nesse momento então que Jesus declara no verso 35: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: vocês estão buscando aquilo que eu posso dar, mas não é sobre o que eu posso dar, é sobre quem eu sou. Jesus está olhando e dizendo: ei, se alimente de mim, porque quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Agora eu quero que você entenda isso nessa manhã, porque esse é um cuidado que nós precisamos ter. O cuidado com a familiaridade. A familiaridade com Jesus te impede de comer dele. Igreja, não seja familiar de Jesus, seja íntimo de Jesus. Olha só o que os discípulos respondem. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Era tão familiar, mas não era íntimo. Tem gente aqui que só tem o rótulo de evangélico. Tem gente aqui que só tem o rótulo de voo à igreja aos domingos. É familiar, mas não é íntimo. É por isso que quando vê algo acontecendo, não consegue crer acima de qualquer circunstância. Porque o que te faz crer acima de qualquer circunstância é algo chamado intimidade. Quem é familiar a Jesus ouviu falar sobre ele. Quem é familiar a Jesus até conhece ele. Quem é íntimo tem relacionamento com ele. É por isso que eu insisto em dizer a você toda semana: não se alimente de um culto de domingo.
Não viva de um culto de domingo. Precisa ser de domingo a domingo. Todas as manhãs, 6h15 da manhã, eu e um exército de homens nos levantamos. 6h15 da manhã, meu irmão. Esses homens com certeza já levantaram para ir para a academia, com certeza já levantaram para trabalhar, com certeza já levantaram para ir para uma faculdade, para ir para uma escola, já levantaram cedo para fazer qualquer outra coisa, mas muitos deles nunca tinham feito isso para orar. E agora estamos lá, há 15 dias, acordando pela manhã, só para buscar a presença do Senhor, só para buscar ter intimidade com Deus. É por isso que os céus estão rasgados no nosso meio, é por isso que os céus estão abertos sobre nós, porque um exército de homens se levantou nessa igreja, dizendo: ei, eu não quero só ser familiar, eu não quero mais o Jesus que a minha esposa segue, eu não quero mais viver uma vida que a minha esposa diz para eu viver, não, eu quero ver Jesus face a face, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter intimidade com Ele. Meu Deus! Eles olham para Jesus e dizem: mas esse não é o filho do José? A gente conhece. A familiaridade tirou deles o valor. Eles perderam o valor em quem Cristo realmente era. E por último, a banda pode vir. Jesus novamente declara: eu sou o pão da vida. Verso 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Vocês estão se gabando pelo que seus antepassados comeram? Morreu todo mundo. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra maravilhosa? Jesus olha e diz assim: é verdade, Deus fez um milagre lá, mandou um manazinho do céu, mas morreu todo mundo. Agora quem comer desse pão nunca vai morrer, vai viver para sempre. Agora, quando você continua lendo, você vai ver os discípulos perguntando entre si, e o questionamento deles era: que palavra dura é essa? E talvez tenha agora alguém nesse momento falando: que palavra dura, hein, pastor? Os discípulos olharam uns para os outros e disseram: que palavra dura é essa? Eles completam no verso 60: quem pode suportá-la? Que palavra dura, quem pode suportá-la? E é verdade, comer desse pão é comer um pão amargo. Comer desse pão é um pão indigesto. Como assim, pastor? Porque quando você come desse pão, você precisa estar disposto a abrir mão das suas vontades. Quando você come desse pão, você precisa estar disposto a abrir mão dos seus prazeres. Quando você come desse pão, você precisa entender: o evangelho é atraente, mas ele incomoda. É atraente, tudo que a gente faz aqui é atraente para os olhos de muitos. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus, que presença maravilhosa. Mas se eu quero viver esse evangelho, se eu quero viver comendo desse pão, eu preciso estar disposto a sair do meu comodismo, eu preciso estar disposto a ser incomodado. Ei, igreja do Senhor, os discípulos olham um para o outro e diz: que palavra dura, quem vai conseguir suportar essa palavra? Porque o evangelho de Deus não é um ídolo que você criou no seu coração, de acordo com as suas próprias expectativas. O evangelho do Senhor é a palavra de Deus. O pão que desceu do céu é o próprio Cristo, que hoje eu e você podemos olhar e dizer: Senhor, não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Senhor, eu não quero mais viver as minhas vontades, eu não quero mais viver os meus prazeres, eu não quero mais viver pelas minhas experiências pessoais, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Verso 66 encerra dizendo: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, preste atenção, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu Deus. Jesus olhou para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir? Jesus não olhou para os 12: ai meu Deus do céu, está todo mundo indo embora, eles não gostaram da palavra que eu falei. Jesus olha para os 12: e aí, vocês querem ir embora também? Se quer, já vai agora. Mas o verso 66 termina dizendo: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ele pega o seu lugar. Levante as suas mãos a Ele. Levante as suas mãos a Ele. Ele é o pão. Amém. Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso culto nesse dia, e eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração, assim como falou ao nosso coração também. É isso aí, já aproveita, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe por toda a rede social. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso aí, você também pode contribuir com a gente. A gente tem aqui todas as formas para você poder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo e ser também um canal de bênção para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus abençoe você.